Shalom, shalom pessoal. Vamos para mais um estudo diário do Sabedoria Todo Dia, à luz dos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a sexta leitura, da quarta paraxá do livro de Números, Bamidbar. E a leitura de hoje está lá em Números, Bamidbar 15, de 17 a 26. E nos diz assim: a próxima lei que Deus ensinou ao povo judeu foi a obrigação de separar-se uma porção da sua massa de pão e entregá-las aos Coanim. Autoridade. Deus instruiu Moisés para que dissesse ao povo judeu: da primeira porção de toda a massa vocês doarão uma parte a um Cohen. A Torá outorgou os privilégios e responsabilidades sacerdotais exclusivamente aos descendentes de Arão. É um fato que todos os judeus têm o mesmo valor inerente e merecem igualmente o nosso amor e respeito. Não obstante, quando se trata de quem pode ser um oficiante ou autoridade religiosa, seja tanto um cohen como um rabino, devemos compreender que Deus determinou quem pode e quem não pode assumir esses cargos. Assim como apenas os descendentes de Arão são sacerdotes, os rabinos e mestres somente devem ser pessoas que tenham alcançado o nível de conhecimento necessário, que sejam verdadeiramente temerosos de Deus, que cumpram todas as normas da Torá e que tenham absorvido as tradições transmitidas ao longo das gerações. Da mesma forma que exigimos idoneidade estrita daqueles a quem confiamos a condução da nossa vida religiosa exterior, precisamos requerer estrita idoneidade da parte de vozes interiores que pretendem dizer-nos como nos comportar. Devemos questionar constantemente nossas vozes interiores para nos assegurar de que apenas somos guiados por motivos puros e positivos. Baruch Hashem, que leitura extraordinária! Essa leitura de hoje, a sexta leitura, ela vem mostrando a questão da autoridade, né? Deus deu aos descendentes de Arão a autoridade de serem feitos Cohen. Da mesma forma que durante ao longo da história, só eles puderam cumprir esse ofício de serem Cohen, Deus também exige que tanto os sábios como os rabinos, como os mestres, os morés, eles sejam pessoas idôneas, sejam pessoas que sejam tementes a Hashem, que sejam cumpridores da Torá. Nós não podemos aceitar a instrução, não podemos ter para nós, como diz lá em Pirkei Avot, que nós devemos escolher para nós o mestre. E nós devemos obedecer e honrar esse mestre. Mas Hashem, ele quer que nós tenhamos esse cuidado de escolhermos para nós um mestre. Esse mestre precisa ser um mestre de autoridade, um mestre de obediência. E nós devemos identificar se ele realmente carrega esses requisitos que Hashem quer que eles carreguem. Uma vez identificado, então nós podemos escolher sim esse rabino, esse sábio, esse moré, para nos orientar na nossa fé da maneira exterior, ou seja, nas orientações, nos aprendizados, em tudo aquilo que nós precisamos entender, compreender e aderir para podermos estar cumprindo as mitzvot de maneira correta. Só que não para aqui, a orientação não para só aqui, porque nós precisamos de orientação exterior, mas existe a questão da nossa fé, da nossa voz interior, daquela voz que fica o tempo todo ali me questionando, me conduzindo, e eu tenho que estar atenta também para ela. Eu tenho que me questionar se aquela voz ela vai me conduzir para o caminho correto, se aquela intenção realmente é a intenção pura, ou se ela está querendo me conduzir para que eu execute, eu exerça, eu pratique algo que não seja tão bom. Então, nós devemos estar atentos tanto às questões exteriores como à questão interior. Da mesma forma que os Cohen, que os mestres, que os rabinos, que os sábios,
que os morés, eles têm que obedecer à instrução da Torá, à instrução dos sábios, nós também precisamos viver embasados nessas mesmas instruções. E devemos também ser exemplos para as pessoas que vivem ao nosso redor. Podemos não ser sábios de Torá, podemos não ser tão renomados como muitos rabinos, como muitos sacerdotes, como muitos homens que doaram sua vida e que ao longo da história a gente aprende muito das lições com eles, mas nós temos a influência onde quer que a gente esteja. Nós temos que executar essa influência e ela só será possível através da minha estrita autoridade na obediência dos preceitos da Torá. Quando eu decido obedecer, quando eu decido seguir o meu mestre, o meu rabino, o meu moré, eu estou exercendo autoridade aonde quer que eu esteja. Então, que sejamos essas autoridades que o mundo precisa, que tenhamos esse poder de influenciar, tanto externa como internamente, as pessoas que ainda não estão completamente conectadas com a Torá e com a Hashem. Shalom, shalom, gratidão e até o próximo estudo.